Graça e paz, eleitos. Hoje quero compartilhar sobre o tema A Plenitude do Espírito Santo. O texto encontra-se no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. O capítulo 5 descreve o comportamento cristão dentro da nova perspectiva espiritual em relação ao mundo em que vivemos. A conduta do crente no mundo distingue-se mediante algumas condições impostas por esta nova vida em Cristo. Não existe sequer uma pessoa salva sem a obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, nos diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Também o evangelista João, no capítulo 3, verso 5, nos diz: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É verdade, todo salvo é regenerado, habitado, selado e batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Essa plenitude do Espírito Santo nos mostra alguns pré-requisitos que devem ser evidentes em nossa vida. Em primeiro lugar, uma vida controlada pelo Espírito Santo. O texto nos diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo faz uma comparação superficial e um contraste muito profundo nesse texto. A comparação é que uma pessoa embriagada está sob o poder do vinho, do álcool. Assim também uma pessoa cheia do Espírito está sob o poder e influência do Espírito Santo de Deus. O contraste é que o vinho conduz à dissolução, mas a plenitude do Espírito ao domínio próprio. Quem está cheio de vinho não pode estar cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, essa plenitude do Espírito Santo nos deixa relacionamentos transformados, nos faz viver em comunhão. O apóstolo escreve falando entre vós com salmos. A expressão aqui, entre vós, fala de relacionamento, de comunhão, de unidade, de amor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem relacionamentos transformados. Sua comunicação é regada pelo amor, suas palavras são medicina para a alma. Uma pessoa cheia do Espírito não fere a outra com a língua, mas enaltece e abençoa o seu próximo com palavras de bênção. Nossas palavras refletem o nosso coração. Nossas palavras atestam o quanto o Espírito Santo controla a nossa vida. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é um encorajador e não um provocador de contendas. Sua palavra constrói pontes ao invés de cavar abismos. E último, nós vemos também aqui que a plenitude do Espírito Santo nos dá uma disposição para servir. Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No reino de Deus, maior é o que serve. Um crente cheio do Espírito jamais é uma pessoa arrogante, soberba. Do contrário, um crente cheio do Espírito Santo se dispõe a servir ao invés de ser servido. Um crente cheio do Espírito Santo é uma pessoa humilde, generosa, prestativa, que faz da vida uma plataforma de serviço e não vive em vaidades. Então eu quero concluir dizendo que os benefícios da plenitude do Espírito Santo, em primeiro lugar, nos transmite comunhão, falando entre vós com salmos, uma vida em comunhão. Em segundo lugar, nos traz uma vida de adoração, cantando hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor no coração. Também a adoração, a gratidão e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e por fim a submissão, sujeitando-vos uns aos outros
no temor de Cristo. Que Deus nos ajude a buscar termos uma vida cheia do seu Espírito Santo para que o seu nome seja glorificado até a volta de Cristo. Que Deus te abençoe e aplique a sua palavra em seu coração. A Deus toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.